Olá, sou Francisco Bittencourt, o Bita. Nós estamos iniciando mais uma etapa do nosso Liderando com Bita. Vocês sabem que o nosso podcast ele é acessado em áudio e vídeo por YouTube e Spotify. Não deixe de se inscrever e, como eu tenho pedido com frequência, faça seus comentários. Diga o que pensa, quais são as suas percepções, que isso, sem dúvida nenhuma, vai nos ajudar e muito a melhorar o nosso trabalho. Nós hoje trouxemos para conversar conosco a doutora Adriana Maria André. A doutora Adriana é doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração de Serviços de Saúde e de Enfermagem, também pela USP, especialista em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde pela Escola de Administração e Economia da Fundação Getúlio Vargas, especialista em Educação Profissional pela Fiocruz, São Paulo, é a coordenadora do MBA Executivo em Administração de Gestão de Clínicas, Hospitais e Indústria de Saúde nos núcleos de São Paulo e Brasília da GV, Fundação Getúlio Vargas, e coordenadora dos cursos de pós-graduação em Administração de Empresas no núcleo de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. A professora Adriana André é uma professora com quem eu tive um grande prazer em conviver durante meu tempo de professor da GV e vamos tê-la conosco aqui hoje, abrilhantando esse nosso podcast, ok? Adriana, seja bem-vinda. Olha, Bita, eu agradeço muitíssimo, sou a sua admiradora e a sua seguidora, porque o Bita é um grande conhecedor do tema e é alguém que inspira a todos nós a nos aprofundarmos também. Então, para mim, é uma honra e uma grande alegria. Obrigado, Adriana. Então, vamos lá. A primeira questão que eu queria levantar com você, Adriana, é a seguinte. Dentro desse segmento que você atua, como é que você vê, até porque com o chamado novo normal, né, que se deu esse período pós-pandemia, como é que você vê as prováveis mudanças na atuação dos líderes? O que está acontecendo de novo? O que você pode nos trazer? Olha, eu acho importante trazer para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir nenhum webinar ou ultimamente de não poderem ter se atualizado na área da saúde, para falar um pouquinho do momento. O momento é de grandes fusões e aquisições, que para os outros segmentos da indústria já acontecem há décadas. Mas na área da saúde, a partir de 2015, quando foi aprovada a lei da possibilidade de entrada de capital estrangeiro para controle e gestão de organizações de saúde, nós começamos a ter, então, com a entrada da United Health no Brasil, o primeiro movimento. E depois disso, no momento da pandemia, onde todos nós tivemos a necessidade de nos reinventar, e não foi diferente com a área da saúde, porque com certeza eles foram os mais demandados, porque o número de pacientes, clientes, usuários demandando assistência, serviço e atendimento nunca foi tão grande, e isso tudo fez com que a necessidade não só de refletir e revisar o que tinha sido feito até então, passou a ser premente. Com o advento das fusões e aquisições, e é interessante dizer para vocês que, pegando todos os segmentos do mercado, entre 2019 e 2022, a área da saúde foi a área que teve o terceiro lugar em maior número de fusões e aquisições no Brasil. E com isso, começou também a acontecer uma tendência de verticalização. O que é isso? Para aqueles que não são da área da saúde, alguns hospitais começaram a comprar operadoras de saúde, comprar laboratórios, e com isso começaram a ter um atendimento direcionado único exclusivamente para o seu público-alvo, e não mais recebendo pessoas de seguradoras, convênios e cooperativas diferentes. O que acontece? Eles conseguiam, então, oferecer
um mix de produto completo na sua própria empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Se alguém primeiro ia a um médico, depois ele ia a um laboratório, e depois, se fosse necessário, ele iria escolher, segundo a sua possibilidade, seu seguro-saúde, o seu convênio ou da cooperativa, aonde ele poderia ser operado, assim por diante. Essas organizações que se verticalizaram, então, elas são donas de um seguro, de uma autogestão, que são as variáveis que existem dentro das operadoras de saúde. Eles têm um hospital próprio, então o paciente vai passar num médico do ambulatório que é próprio, ele vai fazer exames no laboratório que é próprio, ele vai sofrer uma operação ou uma internação qualquer no hospital que é próprio. Então, tudo isso é oferecido a esse paciente, cliente, usuário, de forma que ele tenha essa assistência integral. Então, qual é a diferença entre o que é verticalizado e o que não é verticalizado? O que não é verticalizado recebe pacientes dos mais diferentes seguros, cooperativas e planos de saúde, desde que haja uma parceria entre eles. E não necessariamente eles detêm todos os serviços. Por exemplo, ele não tem uma seguradora própria, então a pessoa vai ter um outro seguro-saúde, que tem parceria com esse hospital. A maioria dos hospitais tem laboratório, mas pode ser que não tenha algum outro serviço específico, assim por diante. Com tudo isso, é lógico que a competitividade aumentou muito entre os diferentes players na área da saúde, que são, na verdade, os concorrentes. Isso acabou demandando, mais do que nunca, que aqueles profissionais que assumissem uma posição de gestão fossem profissionalizados. O que isso significa? Ou que tivessem uma formação em administração de empresas, ou uma pós-graduação, ou um MBA em administração de empresas. De que forma isso tem afetado a liderança em particular? É claro que também é importante dizer que existe uma diferença entre ser gestor e ser líder. E as organizações, elas precisam tanto de gestores como de líderes. Mas se você tiver um gestor que tem a competência da liderança, você está no mundo ideal. Porque este profissional, ele não só vai conseguir ter uma visão sistêmica, abrangente, de longo prazo do mundo, ou seja, um cenário macro, o que está acontecendo na situação macroeconômica, financeira, mercadológica, social, cultural e política do mundo globalizado. Como isso, na verdade, está repercutindo no nosso país, no nosso estado, na cidade e na organização que esse líder atua. Quando ele consegue fazer esta análise e compreender, na verdade, de que maneira isso afetará o negócio, e na área da saúde é muito complicado a gente falar no negócio, porque a área da saúde, ela entende, isso é uma coisa que vem desde sempre, que todas as pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas são devotadas a uma causa. E que aquilo não é um negócio, aquilo é uma forma de você fazer o ser humano voltar à sociedade com o menor número de intercorrências possíveis e recuperar com o menor número de intercorrências a sua condição de saúde. Ok. Só que nós temos que compreender que nós temos organizações que são públicas, nós temos organizações que são privadas, nós temos organizações que estão ligadas ao ensino nas universidades, e nós temos as parcerias público-privadas. Okay? Então, o que acontece? Toda organização, ela precisa, na verdade, ter recurso financeiro para sobreviver. Seja ela que tipo de organização for que eu acabei de comentar. A diferença é que no serviço público existe um orçamento que é repassado a nível central para nível estadual e que é, então, destinado aos municípios que implementam.
A nível privado, as organizações colocam um preço sobre os produtos ou serviços que ofertam aos seus clientes, pacientes. E as organizações público-privadas, na verdade, é uma parceria onde o serviço público ele transfere uma determinada verba para que um serviço privado que tenha, na verdade, a competência adequada para isso, e seja, na verdade, feito um contrato de parceria, que pode ser uma organização social de saúde, preste um serviço. E a troco disso, essa organização ela terá que cumprir determinadas metas. E mais, essa organização ela poderá ser considerada uma organização filantrópica e descontar isto do imposto de renda da empresa. Então, e não obstante a forma que essa empresa tem de ter um orçamento ou de receber uma verba, ela vai precisar disso para sobreviver. Portanto, quando nós falamos em administração de negócios, significa o seguinte: toda organização ela tem, na verdade, que saber fazer a gestão financeira para poder ou reinvestir na melhoria e no desenvolvimento de todas as pessoas que ali trabalham, ou para a compra de novos equipamentos, materiais e etc., ou, na verdade, para cumprir um orçamento, por exemplo, o ditado pela a organização federal ou estadual, para que dê a melhor qualidade de atendimento possível para a população. Assim sendo, é importante a gente perceber o seguinte: o gestor ele precisa conhecer não só sobre estratégia, sobre contabilidade, sobre finanças, sobre projetos, sobre gestão de pessoas, etc., que é, na verdade, a formação básica para o gestor poder se profissionalizar e, portanto, fazer mais com menos, principalmente em organizações de saúde que acabam tendo recursos muitas vezes restritos. Então, você vai ter que maximizar esses recursos para poder dar melhores resultados. Mas, se essa pessoa for um líder, ela vai conseguir envolver, aglutinar, trazer para junto a sua equipe, vai conseguir perceber, na verdade, qual é o perfil dessa pessoa no que tange ao que mais a faz feliz no seu trabalho. Porque, com certeza, ela fará uma entrega com muito mais prazer. E, assim sendo, será ótimo para a empresa e para o colaborador. Então, o líder tem que estar junto, o líder tem que fazer follow-up. O que é isso? Eu tenho que acompanhar o meu colaborador, compreender quais são as suas dificuldades, estar com ele aberto a qualquer momento para dar o suporte necessário. Eu não tenho que esperar a avaliação de desempenho no final do ano para falar para ele que não está indo bem. Olha, se não está indo bem, eu acho que eu vou te demitir. Então, veja a perda de tempo valioso que ocorreu para a empresa, né? Para o seu chamado líder, se ele for líder, e para o liderado. Né? Uhum. Então, a todo momento, nós temos que fazer isso, saber fazer follow-up, saber dar feedback. Né? E melhor, saber ouvir, saber ser humilde, saber pedir desculpas, dizer assim, olha, eu errei, você me perdoe. Né? Saber rever a todo tempo o seu ponto de vista, estar aberto à mudança. Né? Então, mais do que nunca, a área da saúde está precisando hoje de pessoas que, além de saberem, de terem algumas competências como visão sistêmica abrangente de longo prazo, uma comunicação eficaz, capacidade de negociar e de fazer a gestão de conflitos, propiciar um ambiente produtivo de trabalho. Né? Então, são algumas das competências, tem várias outras,
que são muito importantes nesse momento. Bita, eu não sei se eu atendi a sua demanda, acho que eu falei Entendeu? É isso mesmo. E, inclusive, me deu o tom para sugerir uma complementação, que é a seguinte: essa mudança, né, essa mudança que eu diria quase que radical, no sentido de dos líderes reestudarem a sua posição. Eu encontro em Ramcharan, professor de Harvard, quando ele lançou o Pipeline de Liderança, disse assim: Perfeito. líderes precisam ser respeitados e não temidos. Uhum, Eles têm que aprender, primeiro, a cuidar de si mesmo. E, a uhum. partir daí, ele menciona 6 transições até que o líder consegue liderar um negócio e liderar a própria empresa. Você consegue perceber hoje, na realidade atual, que isso é fato nas instituições que permeiam o segmento médico, hospitalar? Você acredita que essa exigência que você citou, que é extraordinariamente real, isso é fato? Ou ainda temos É longo caminho a fato percorrer? unicamente na indústria farmacêutica de equipamentos médicos hospitalares e de gases medicinais. Por um motivo muito simples: são empresas globais centenárias. São empresas que estão na Suíça, na Alemanha, na França, na Bélgica, nos Estados Unidos. Então, são empresas que já passaram pelos diferentes momentos. E eu vou falar um pouquinho da teoria, só para situar, e daí Sim? eu continuo. Quando a gente fala de modelo de gestão, Quinn e colaboradores, eles dizem o seguinte, que 4 modelos de gestão foram descritos. O primeiro modelo de gestão é o modelo das metas racionais. E dentro das metas racionais, nós conseguimos vislumbrar que dentro dos quase 7.000 hospitais que nós temos no Brasil, que a grande maioria ainda encontra-se nesse momento, onde existe uma estrutura hierarquizada, centralizada, top-down. O que isso significa? Significa que, na verdade, se você é supervisor, você só pode falar com o coordenador, você não pode falar com o gerente. Se você é coordenador, você não pode falar com o superintendente, você só pode falar com o gerente. Quem toma a decisão é quem está na cúpula, seja o nome diretor, ou superintendente, ou CEO, ou seja, quem está no topo da pirâmide toma a decisão e os outros simplesmente vão implementar. Por isso que a gente chama de top-down. Uhum. E é uma estrutura que ela é cristalizada e que muitas vezes, quando a gente fala de liderança, né, o que a gente percebe é que as pessoas têm uma forma autoritária de fazer a gestão. E muitas vezes utilizam do medo como uma forma de manter o poder, o que é péssimo. Né? E depois você percebe o seguinte, que, continuando os modelos, depois veio o modelo, na verdade, modelo de processos, e no modelo de processos, a única coisa que muda é que tudo está descrito. Então, você continua tendo uma estrutura hierarquizada, centralizada, top-down, só que está tudo descrito, diferentemente do primeiro modelo, onde não era fácil você colocar alguém no lugar de uma pessoa que faltou ou adoeceu, porque só aquela pessoa sabia o que ela fazia naquele trabalho. Agora não, o modelo de processos está tudo descrito, mas continua sendo da mesma forma, aquela coisa autoritária, centralizada, hierarquizada, fragmentada, etc. Depois, como tudo muda, o mundo muda, as pessoas mudam. Então, houve um momento que se compreenderam que só tinha uma coisa que fazia diferença, que era mais complicada, eram as pessoas. Então, não adiantava você ter uma estrutura física bonita, com um layout lindo, muito bem decorado, com o melhor parque de equipamentos e tecnologia de ponta, se você não se desse conta de quem está atrás disso tudo, se está preparado ou não. Que pessoa é essa? Né? Como é que você busca? Como é que você desenvolve? Como é que você avalia essa pessoa?
porque nada disso era feito antes. Então surge aí o modelo das relações humanas, onde tudo isso começa a aparecer. A avaliação de desempenho, né? A pesquisa de clima, que é entender o que está acontecendo na organização naquele momento, por departamento. Né? Será que os colaboradores estão satisfeitos com a organização como um todo? Será que os colaboradores estão satisfeitos com os seus gestores? Assim por diante. Então, a competência que se exigia de quem estava na direção naquele momento era a abertura para ouvir e o compromisso de dar feedback. O mundo continua evoluindo, e daí o novo modelo se chamou modelo de sistemas abertos. E por que modelo de sistemas abertos? Porque, na verdade, a gestão deixou de ser entre quatro paredes. A organização se abre para o mundo, para entender a influência, né, deste mundo globalizado dentro da organização. E como isso influiria na tomada de decisão. O que era importante para esse cara que estava à frente? Era justamente isso. Era conseguir se abrir para fazer as diferentes análises, é entender a necessidade da transformação, da autotransformação, né? E de como levar essa organização a entender que a mudança é inexorável. E se você não muda como empresa, a empresa pode entrar na insolvência, desaparecer ou ser comprada por uma outra empresa que tem uma expertise maior, né? Se a gente for pensar que tudo isso começou em 1925 e foi até 1975, e que nós estamos agora em 2020 e tem várias empresas e várias pessoas que estão na gestão e não sabem nada disso, aí vocês me perguntariam, mas que diferença faz? Faz muita diferença. Por quê? Porque quando nós vamos dar aula, né, Bita e eu, e nós perguntamos para os alunos, conta um pouquinho da sua empresa para a gente. Ou como é que você consegue relacionar a teoria que nós estamos trazendo agora com a sua prática? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, vou fazer uma enquete. Quem acha aqui que o gestor é líder, coloca sim, quem acha que não, não. Sabe o que acontece? Assim, 90% diz que o gestor não é líder e 10% diz que o gestor é líder. Depois a gente fala assim, olha, levando em consideração os modelos que a gente explanou aqui, você consegue perceber em que modelo está a sua organização? 90% das organizações da área da saúde, que não é indústria, portanto, eu estou falando aqui de laboratório, hospital, operadora e afins, estão ou no modelo das metas nacionais, lá em 1925, tá? Ou estão no modelo de processos internos. Tá? Ou seja, você veja que essas organizações elas estão paradas no tempo e no espaço. É claro que com essa entrada das empresas estrangeiras e das private equities como donas, ou, na verdade, com a maioria das ações de organizações que já estão abertas para o mercado, que a gente chama de IPO, o que você percebe é que é demandado dessas empresas que elas comecem a fazer uma entrega diferente. E que entrega é essa? Além da qualidade, da segurança do paciente, que são fundamentais, e para isso você tem que ter protocolos médicos baseados em evidência, não só médicos, mas protocolos de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, de farmácia, baseado em evidência. O que isso significa? Significa a análise e a contínua preocupação em entender quais são as melhores práticas mundiais no tratamento, diagnóstico e acompanhamento das diferentes doenças. Segunda coisa, protocolos de segurança. O que são protocolos de segurança? São todas as ações que todas as pessoas da equipe devem tomar para evitar que aconteça um acidente, por exemplo, dentro do hospital. Uma coisa simples, um idoso cai da cama e sofre fratura de crânio e morre. Ok? Então, além dos protocolos de segurança e qualidade, a outra grande preocupação é entender, será que essa organização tem os ESG, que é o quê? Ela está preocupada com o ambiente, ela está preocupada com a sustentabilidade. Muita gente acha que sustentabilidade é abraçar árvore, mas não é isso. Né?
Uma organização que é sustentável, ela é perene. O que significa ser perene? Ela vai continuar existindo, e não obstante nós que estamos na gestão naquele momento, continuarmos existindo ou não. Né? Bita, eu me estendi muito, não sei se eu... Não, tá. Você está falando e eu estou fazendo aqui as minhas elucubrações. Eu levanto uma questão interessante. Eu usaria 2 exemplos. Uhum. O primeiro exemplo, inclusive até por causa da minha experiência pessoal, de ter passado 3 meses internado no que eu chamo de um centro de excelência, Uhum. uma das coisas que eu percebi a distância hierárquica entre a turma da base, Uhum. né, e as lideranças internas. Ou seja, a hierarquia era muito forte, Uhum. né, então havia uma limitação muito grande. E a segunda, uma experiência acadêmica, numa turma sua em Brasília, uma das melhores turmas que eu peguei, diga-se de passagem, em que acho que 60% da turma fazia parte de um grupo de profissionais cujo líder supremo estava dentro da turma, que era um oficial superior das Forças Armadas. E os outros eram variados. Aí eu comecei a perceber, interessante, eu cheguei a fazer essa comparação na experiência do INCOR. Embora você tivesse, em Brasília, uma estrutura extremamente hierarquizada, a postura da liderança, no caso aí o oficial superior, era um grande facilitador do diálogo, da comunicação, da relação. Precisa uma figura extremamente agradável, com essa passagem. Em contrapartida, no Instituto do Coração era diferente, quer dizer, as pessoas, eu percebia que as pessoas tinham medo. Eu tinha até um certo temor de fazer algumas críticas, até por ser pessoa mais esclarecida, que está lá há algum tempo, e evidentemente eu tinha na minha retaguarda esse trator, que é a minha esposa, fazendo pressão, e eu percebia que as pessoas tinham medo que eu, de repente, levasse o assunto para um canal superior. Então, eu pergunto a você, em função de toda essa realidade, escutamos assim, é preciso humanizar a área de gestão de pessoas. Eu ouvi isso várias vezes dos nossos entrevistados. É preciso humanizar. E a pergunta, nesse universo, existe essa humanização? Agora, na clínica onde eu estou fazendo o meu trabalho de diálise, eu acho muito interessante que o diretor é uma pessoa extremamente simpática e altamente competente, mas a presença dele provoca um frisson. As pessoas não conseguem questionar, contestar. Quando eu quero questionar alguma coisa, Bita, o seu som sumiu, meu amigo. Você está sem som. Enquanto o Bita vai resolvendo o problema do som, eu já vou começar a responder aqui, a fazer um bate-bola com as colocações dele. Né? certo. E é o seguinte, quando as organizações não são profissionalizadas, ou seja, quando as pessoas que estão em posições de gestão não têm formação em administração ou curso de pós-graduação ou MBA em administração, o que você percebe? É que você encontrará nas organizações pessoas que poderão ser ou não líderes e que, por uma questão intrínseca e de perfil, eles já são assim. Aí, quando você vai fazer uma pesquisa de clima e vai comparar o resultado dos diferentes departamentos, você vê o seguinte, tem um departamento que tem um indicador maravilhoso. Lá, as pessoas se sentem tranquilas, elas se colocam, elas são ouvidas e, consequentemente, o índice de queixa é pequeno, o índice de intercorrência é pequeno, o que a gente chama de desfecho, que significa o quanto um evento qualquer ocorreu sem problemas e o paciente está satisfeito, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, tá certo? O que é um bom desfecho? Um bom desfecho é o diagnóstico foi feito rapidamente,
ele foi, na verdade, submetido ao tratamento, seja clínico ou cirúrgico, segundo as melhores práticas do mercado, ele não teve nenhuma intercorrência, ele saiu da UTI num tempo recorde, ficou pouco tempo na unidade de internação e não teve reinternação. Então, isso é um desfecho de 100%. O que acontece? Você percebe que isso está diretamente ligado ao gestor que está ali naquele momento. Então, não é uma questão da organização estar preparando de forma sistêmica aqueles que estão na gestão e, quiçá, como líderes. É porque algumas pessoas, e não obstante o fato da organização não fazer nada nesse sentido, são assim, né? Então, é muito claro isso. Tem organizações que sim, Bita, tem organizações que você sente um imenso prazer em perceber que tudo que nós falamos em aula é implementado. É implementado de forma sistêmica. Existe contínuo follow-up, né? As avaliações de desempenho, elas são, na verdade, terminadas não só com um feedback pessoal, líder e liderado, mas é feito um plano de desenvolvimento com metas claras e objetivas e segmento contínuo. Essas pessoas, elas são valorizadas, e por elas serem valorizadas, elas têm prazer em trabalhar nessa organização. E, portanto, elas sentem orgulho de dizer, eu trabalho em tal lugar. E eu estou aqui porque eu quero, porque eu gosto do que eu faço e eu me sinto bem. Uhum. Essas pessoas vão fazer com que haja não só humanização, que virou, na verdade, um rótulo, porque para nós vai além disso, sabe? Não é uma questão de humanização, é uma questão de você ser humano e trabalhar como tal em prol do outro e de todos. Você vai ver que existe sim. Aonde não existe e fica patente na pesquisa é justamente aonde as pessoas que estão nas posições de gestão não têm nenhum conhecimento, nenhuma formação na área e que acreditam que só através do exercício do poder eles conseguirão alguma coisa. Até porque, na verdade, eles sabem que eles não são respeitados. E eles temem serem destituídos dessa posição. Então, eles acreditam que exercendo o poder, intimidando, é a melhor forma de se manter nessa posição. Sendo que é absolutamente o contrário, né? Absolutamente ao contrário. O líder é aquele que é seguido. E por que ele é seguido? Porque as pessoas acreditam que ele está mostrando o melhor caminho. E por isso ele é seguido. Ele não precisa usar de nenhum poder, ele não precisa usar de nenhuma forma de pressão, porque a sua equipe entende que ele está fazendo o melhor, propondo o melhor e compondo com a equipe. Porque várias cabeças pensam melhor do que uma. E ele sabe disso. Deixa eu te... Está me ouvindo agora? Estou ouvindo, sim. Agora está, perfeito. Deixa eu te fazer uma questão que tem a ver, inclusive, com o que nós já conversamos. Essas diferenças, né, ou seja, esse conhecimento, desconhecimento, na realidade a palavra é competência, que as lideranças precisam, digamos, deter para que elas possam exercer o papel de líder com consistência, com plenitude. Como é que se situa esse fenômeno que está sendo estudado agora e até explorado, que são as relações intergeracionais? E no caso, inclusive, médicos, é muito mais evidente, porque a convivência de jovens profissionais e pessoas no mercado de forma entrante e aqueles medalhões, como é que isso está sendo, digamos assim, trabalhado pelas organizações médicas, seja as indústrias, como você diz, talvez já tenham algum caminho, mas as clínicas, os hospitais, como é que elas estão trabalhando com essa relação intergeracional, essas diferenças que existem
entre as diversas gerações de profissionais. Como é que você vê isso? Olha, o que a gente vê trazido pelos alunos, que são compostos de profissionais dos mais diferentes lugares, não só no que tange a cidade, estado, etc. A gente tem até gente de outro país, né? Mas que trabalham em organizações em diferentes momentos da profissionalização, é que, para eles, a maior dificuldade é trabalhar com o residente e o estagiário. Por quê? Então, vamos relembrar um pouco da teoria e fazer o link entre as duas coisas. Os baby boomers, e nós aqui nos encaixamos, né, Bita? Sem Os dúvida. baby boomers, eles são advindos depois da Segunda Guerra. E qual é a característica do baby boomer? O baby boomer, ele prima por querer ser reconhecido pelo seu conhecimento, pelo seu desempenho. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Para ele, aprender é um prazer. E o baby boomer, na verdade, ele foi habituado a sempre ter conversas olho no olho. Por quê? Porque é uma geração onde a família se reunia durante a refeição, se não fosse todos os dias, porque as pessoas já trabalhavam, ao fim de semana, e a mãe dizia: João Antônio, o seu filho. E aí o João Antônio só olhava para o filho, e o filho já tinha entendido, não precisava falar mais nada. Ele imediatamente tinha compreendido que o que ele tinha feito não deveria ser feito jamais. Então, o respeito ao mais velho, o respeito aos pais, o respeito ao professor, foi uma coisa que ele aprendeu desde que nasceu. O baby boomer leu e lê como nenhuma outra geração, porque ele aprendeu que na leitura ele ia não só ampliar os seus horizontes, mas vivenciar a aventura do conhecimento. Baby boomers começam a ter filhos. Esses filhos foram chamados de geração X. A geração X nós podemos dividir em duas partes. A geração X, mais próxima da faixa etária dos baby boomers, eles funcionam exatamente como os baby boomers. A geração X, mais próxima da geração Y, funciona mais próximo do comportamento da geração Y. Qual foi a diferença aí? Foi o aparecimento dos PCs, Personal Computers. Então, o que aconteceu? Aí, por volta de 1982, por aí, essas pessoas começaram a adquirir os seus personal computers, e aí você pega a Barça, né, que era a fonte de conhecimento do baby boomer para as famílias que tinham condição financeira para comprar a Barça, porque custava muito cara, as outras pessoas tinham que ir à biblioteca e pegar os livros, etc. E aí o que acontece? Ele começa a ter tudo isso em 3 disquetes. Então veja que a informação ela está chegando de uma maneira muito mais fácil. Depois vem a geração Y, filhos de casamentos de baby boomers e de casamentos de pessoal da geração X. Foi a primeira geração totalmente nascida com a web disponível. A partir daí, o que nós observamos? É uma geração que queria respostas a tempo e hora. Lógico, era só você perguntar para o Google, e o Google respondia: olha que coisa mais maravilhosa. Não é verdade? É uma coisa magnífica. A partir da geração Y, nós já começamos a perceber que, no que tange aos colaboradores, eles já não tinham a mesma paciência que a geração X e a geração Baby Boomer tinha para esperar com que as coisas acontecessem. A fruta precisava ser colhida imediatamente, mesmo que tivesse verde. Né? Bom, daí da geração Y vem a geração Z.
A geração Z é uma geração que ela começa, na verdade, a trazer para as organizações, e elas começam a chegar primeiro como estagiárias e tudo mais, um outro momento, uma quebra de paradigma total e absoluta. Por quê? Porque ele chega para o seu supervisor, seja quem for que está acima dele, e fala assim, olha, não gostei daqui, não venho mais. Mas como não vem mais? Não, eu estou indo embora. Aliás, acho que eu não vou nem terminar o dia hoje, eu vou embora. Mas você não pode fazer isso. Você está num hospital. Aqui existe uma escala. Tudo que vai ser feito para o paciente, seja diretamente ou indiretamente, tem que ter alguém disponível. Essa escala foi pré-estabelecida com muita antecedência. Bom, isso é o problema da senhora, não é meu? Eu estou indo embora. Tchau. Vai. A mesma coisa com o trainee. Não, também não estou satisfeita, aqui é muito chato, é sempre a mesma coisa, não quero ficar. E o residente? O residente chega, por exemplo, o R1 fala para o R2, olha, pouco você é chato, hein, meu? Né? Que negócio chato isso aqui. Eu não quero dar esse plantão, não quero fazer isso. Mas por que você sabe? Por que você acha que você se acha desse jeito? Né? Ou seja, então você veja, na estrutura, principalmente hospitalar, que deu início por conta da guerra, e o primeiro hospital foi um navio. Por isso que até hoje, na área da saúde, todo mundo fala, sim, senhor, pois não, senhor. Sim, senhor, pois não, senhor. Porque é mais hierarquizado e top-down do que a estrutura militar, né? Então, o hospital funciona assim. Você imagina que a hierarquia ela sempre foi tão valorizada entre os médicos que o professor, doutor, medalhão, titular, ele pode tudo. Ele pode até ter, num hospital público, as dependências dele pintada de outra cor, com outros móveis, um computador melhor. Né? E ele tem que ser respeitado. E o bagrinho? O bagrinho é aquele que carrega a mala. Né? Então, é um cara que ainda está estudando e papapá, e ele quer, na verdade, um dia chegar lá. Né? Então, eu acho que, respondendo objetivamente, ainda não está sendo feito nada de forma regular, de forma sistêmica. As pessoas continuam se questionando em o que fazer e como fazer para solucionar esses problemas. E eles estão fazendo com o melhor que eles podem, baseado no eu acho, com 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Maravilhoso. Adriana, deixa eu fazer uma questão que eu tenho feito aos convidados, porque é alguma coisa que me marca muito, até por experiência. Como é que nesse segmento, nessa realidade, se situa o trabalho da mulher? Como é que você, que é uma representante digna no segmento, como é que você percebe a mulher nesse segmento, como líder? Olha, você sabe que, no tocante à medicina, foram muitos e muitas décadas até que se tivesse a primeira mulher estudando na faculdade de medicina. E se ela fosse escolher cirurgia, então, ia ser um problema muito mais complexo. Por quê? Porque os médicos não aceitavam uma mulher na área cirúrgica, de jeito nenhum. Então, por muito tempo, a mulher teve que tentar galgar e buscar o seu caminho, mostrando a que vinha, né? Ou seja, matando alguns leões por dia. No que tange a enfermagem começou com uma mulher. E a enfermagem tem uma história muito bonita. Por quê? Porque no começo o que existia eram os chamados morredouros. As pessoas que estavam com doenças que eles consideravam graves, ou as pessoas que estavam
com algum problema de saúde mental, eles simplesmente exilavam essas pessoas num lugar qualquer, e aquele lugar era chamado de morredouro. Então, tinham pessoas benemerentes que iam lá cuidar dessas pessoas. Faziam comida para elas, ajudavam de alguma forma a fazer a higiene dessas pessoas, etc, etc. Até que uma mulher chamada Florence de Nightingale, na Guerra da Crimeia, foi com a lamparina, e a gente brinca na enfermagem, por isso que todo mundo tem que acordar às 5 horas da manhã, por causa da Florence Nightingale. Ela foi lá de madrugada com a lamparina, e por isso a enfermagem tem a lamparina como seu símbolo, ajudar a tratar daqueles soldados que estavam lá feridos, né? Então, a enfermagem tem uma história que traz uma mulher como aquela que resolveu, de alguma forma, pensar em como fazer este trabalho, né, de forma regular. Então, na enfermagem é comum que as mulheres tenham a sua posição e busquem a sua posição. Nas outras áreas que vieram depois da enfermagem, como fisioterapia, nutrição, farmácia, tudo foi mais fácil, né? Essas pessoas já começaram a chegar sem menores problemas, né? E, sem sombra de dúvidas, a mulher, ela consegue a sua ascensão profissional por meio da mobilização das competências e entregando os resultados. Então, se ela mostra que vem, ela é respeitada por qualquer um, seja o professor titular da cadeira, seja quem for. Ela é extremamente respeitada se ela mostra que vem. O que nós temos percebido, não só na área da saúde, infelizmente, mas como em todas as outras áreas, isso não é de hoje. Eu fiz parte, na verdade, da Fundap. A Fundap é a Fundação de Ensino e Pesquisa, não sei se alguém já ouviu falar. A Fundap era um órgão do Estado de São Paulo responsável por fazer a análise da gestão e propor desenvolvimento. E na Fundap, eu fui uma das supervisoras de ensino que iam fazer a avaliação não só do conteúdo teórico, como do desenvolvimento e aplicabilidade da prática, como dos resultados das escolas. E o que a gente percebe? Que as escolas, elas foram, na verdade, eu não sei se a palavra que eu vou usar é muito forte, mas elas foram piorando com o passar dos anos. De que forma elas foram piorando? Porque antes nós tínhamos escolas, universidades, onde todos os profissionais tinham uma formação muito sólida, e aonde a estrutura toda, não só com relação às disciplinas, como conteúdo, como os locais onde as práticas iam ocorrer, eram muito trabalhados. E é lógico que essa experiência adivinha do que se fazia no exterior. Com o passar dos anos, algumas escolas de primeiro grau se tornaram escola de segundo grau e depois acabaram virando uma faculdade. Nada contra isso, mas nem todas tiveram, na verdade, a condição e a disposição de fazer de uma forma fundamentada. E muitos profissionais que passaram por essas escolas não tiveram a mesma fundamentação que profissionais que passaram por escolas consideradas mais desenvolvidas, com maior embasamento. Então, no mercado, acabaram de ter profissionais advindos de diferentes escolas, com diferentes experiências, e isso acabou fazendo com que, não só no mercado da saúde, mas a gente viu isso no direito, a gente viu em várias outras áreas, né? O mercado acabou recebendo profissionais com uma formação muito pobre. E isso se repercute no dia a dia do trabalho. E fica claro essa experiência, né? Não só quando você vai fazer uma entrevista
uma busca para contratação, quando você vai fazer uma avaliação de desempenho, ou quando você vai inquirir um profissional sobre alguma coisa, o quanto a formação dele é pobre. Então, isso é um grande X da questão, Bita. Sabe? A educação, a formação piorou muito e tem piorado a cada semestre que esses alunos são lançados no mercado de trabalho. Adriana, eu estou satisfeito com a nossa conversa. Evidentemente que, dependendo aqui das coisas que eu ainda tenho na mente, nós teríamos aí um bom par de horas para conversar. Provavelmente voltaremos a conversar sobre isso. Um grande prazer. Eu gostaria de agradecer a você a sua disponibilidade, o seu tempo e a beleza da sua contribuição. Foi um prazer muito grande estar com você aqui durante esse período. Tenho certeza, a mim foi uma verdadeira aula de liderança. Eu gostaria de deixar com você o meu abraço, você sabe do afeto que eu tenho por você e o respeito profissional, e agradecer realmente pela sua presença aqui entre nós. Sou eu que agradeço, e para você eu vou estar sempre à disposição, com o maior carinho, maior orgulho. Fique com Deus, meu amigo. Eu vou fazer só o fechamento e depois então nós podemos interromper a gravação, ok? Obrigado pela sua atenção. Terminamos aqui o nosso podcast de hoje com a professora doutora Adriana André. E não se esqueçam, acessem tanto o áudio como o vídeo pelo YouTube, pelo Spotify, dando a sua opinião e volto a insistir. Aqueles que, porventura, têm uma história que considerem interessante compartilhar conosco, entre em contato. Teremos um grande prazer, liderando com Bita, em recebê-lo. Obrigado. Boa tarde.